Vamos falar de somatização, de somática, Uhum, então? Explica um uhum. pouco para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é essa somatização? Como que acontece essa somatização? Primeiro temos que definir e separar as coisas, né, para conseguir explicar. Somatização, vamos traçar uma linha aqui para o entendimento geral. Ela está muito ligado a um conceito médico, né, ou psicomatização ou somatização, que é quando a pessoa ela manifesta, vamos dizer, sintomas físicos, mas a origem é mental e emocional. Por exemplo, durante a pandemia, a gente teve muitos casos onde eu já entrevistei médicos e já conversei com muitos profissionais da área de saúde, relatos comuns de pessoas chegando na emergência do hospital, falando que estava sem ar, que estava com Covid, sem conseguir respirar, e de levar para oxigênio e tudo, mas aí quando sai o exame de sangue, o teste do Covid não dava positivo para Covid. E aí os médicos colocavam dentro dessa caixinha somatização ou psicomatização. Mas isso acontece em tudo. O efeito placebo do remédio é uma forma de psicomatização. É quando tu tá com uma dor de cabeça, você costuma tomar o remédio XYZ, você vai lá, sentiu a dor de cabeça, você bota o remédio para dentro, o negócio nem entrou no teu estômago, tu já tá sentindo um alívio da dor de cabeça. Era o mesmo efeito, grande parte, segundo as pesquisas e estudos, 60% do resultado dos antidepressivos é placebo. É justamente a mente e a crença, a fé da mente de que aquilo vai fazer bem para a pessoa. Mas não teve nem tempo do princípio ativo entrar na corrente sanguínea e chegar nos órgãos e tecidos que deveriam chegar para que o efeito químico se faça presente. Então, isso é o que podemos chamar de somatização ou psicomatização. Soma é uma palavra em latim para corpo, assim como psique é para mente. Então, a psicoterapia somática hoje é uma modalidade bem crescente e que vem sendo apoiado por muitos estudos, onde estão começando a entender que não adianta você tentar tratar questões mentais ou emocionais sem engajar o corpo no processo. Porque o corpo também é um instrumento de cura. Então aqui já estamos falando da rota ao contrário. A psicomatização parte a princípio da ideia da influência que a tua mente, teu emocional, pode exercer sobre efeitos físicos no seu corpo. Então uma pessoa que, por exemplo, psicomatiza uma doença, psicomatiza uma gravidez, a famosa gravidez psicológica, psicomatiza um efeito, tô morrendo, tô sem ar, tô com Covid, quando na verdade é só uma crise de ansiedade, alguma coisa do tipo. Só que também, se a mente tem influência sobre o corpo, por que o corpo não teria influência sobre a mente? E aí esse é o grande postulado da psicoterapia somática. E daí ela é corroborada com muitos estudos, a citar também alguns recentes entendimentos do funcionamento do corpo humano, entendendo que o fluxo de informações que vem do cérebro para o corpo é muito menor do que o fluxo contrário de informações que vem do corpo para o cérebro. Nossa. E isso corrobora com a ideia de quão poderoso é o efeito do corpo também sobre a mente. E nos dá mais uma rota de trabalho, além daquela falácia que tudo que importa é o mental, que nasceu lá, né, com René Descartes, né, na formulação do pensamento cartesiano, que foi fundamental, porque ali, mais ou menos até o século XVI, século XV, a Igreja Católica dominava o mundo e o pensamento humano. E havia essa coisa de que o corpo era de Deus, logo da Igreja, e você não podia estudar o corpo humano. Aquele termo necromantes, né?
aquele termo magos negros, ou pessoas que trabalhavam devassando corpos, buscando corpos em cemitérios para estudar anatomia, surgiu nessa época mais ou menos, né? Surgiu nesse momento da história que a gente chama de Idade das Trevas, né? Onde o que valia era a ignorância e a dominação da elite. Até hoje temos um pouco disso, mas naquela época era assim, absurda. Então não podia se estudar o corpo humano. E havia essa concepção, o corpo é de Deus, você não pode profanar um corpo, você não pode estudar o corpo é de Deus e ninguém pode mexer, é da igreja e blá blá blá. E aí René Descartes, com o ensaio da obra, ele trouxe um pensamento corroborando com alguns pensamentos da igreja. Em resumo, chegou-se à conclusão de maneira bem simplória, porque a dialética da coisa é muito mais profunda, mas se podemos resumir, basicamente foi combinado entre a ciência ainda incipiente que se formava a medicina na época, foi combinado o seguinte: o corpo nós podemos mexer, podemos estudar, mas a cabeça é da igreja, a gente não mexe. E aí a cabeça tem muita coisa envolvida, né? Cabeça, fazer tua cabeça, fazer tua mente, manipular, lavagem cerebral e N coisas, né? Então era o domínio do intelecto, do pensar humano, era da igreja e ninguém podia mexer. Então René Descartes ele foi o primeiro movimento assim, o primeiro que chegou e fez uma cisão nesse processo e permitiu com que a ciência pudesse estudar os corpos finalmente. E daí vieram grandes estudos, mas criou-se esse divórcio entre corpo e cabeça. Foi praticamente decapitada a cabeça do corpo humano. E daí vem aquele pensamento muito do lógico, do racional, de estudar todos os fenômenos isoladamente. Aí criou-se também a superespecialização em todas as áreas do saber humano. Então, antigamente você tinha um médico que ele cuidava de tudo. Hoje é um médico ortopedista, mas espera aí, ortopedista, só que especialista em ombro, especialista em joelho, especialista em tornozelo, né? Então foi criando a super especialização e foi compartimentalizando os fenômenos sobre o corpo humano de maneira individual e isolada. E aí perdeu aquela visão integrativa da influência de uma coisa na outra. Porque a coisa foi muito instrumentalizada, industrializada. É como um computador. Estou com um defeito no mouse, eu vou olhar só o mouse. Mas o corpo humano não é bem assim. É uma intrincada rede nervosa de plexos neurais espalhados através do corpo também, e não só na mente, de vastas extensões de neurônios e tecidos nervosos através do corpo físico, e não só na mente. Muitos falam do intestino como segundo cérebro. Vias de fato né, se fala muito de causas de depressão ligadas a uma bactéria do intestino do estômago, né? Então, assim, hoje vem se entendendo uma visão muito mais integrativa finalmente, porque houve essa cisão. E com essa segregação, criou-se essa crença, né, de que a mente, não, então psiquiatra, psicólogo cuida só da mente, resolver as coisas da mente, resolve todo o resto. Se há alguma coisa física no corpo, vamos operar, vamos cortar, vamos remover, vamos costurar, vamos, sei lá, fazer algo. E foi criando essa visão mecanicista do funcionamento orgânico complexo, fascinante, que é essa máquina humana, que não é só uma rede nervosa, neural, mas também uma intrincada rede bioenergética, uma intrincada rede nervosa, elétrica, química, orgânica. É tão complexa que a ciência ainda está compreendendo, a medicina ainda está compreendendo. Então, a psicossomática, né, que é esse saber, né? Hoje já existem especializações em psicologia psicossomática fascinantes, super recomendo aí os profissionais da área. Existe também os avanços na própria psicoterapia somática.
vem corroborando com o corpo agora como um instrumento essencial no processo da cura mental e emocional também. E Sim. não só a endereçar as questões aqui, no tentar racionalizar, raciocinar, entender, compreender, lógica. Quando a gente vai para o corpo, as emoções, o processo que a gente vai escavando, ele é abstrato. Você começa a procurar uma causa, ela te leva para outra ponta. Totalmente contrário do que você jamais imaginaria. Quando tu entra no subconsciente humano, o subconsciente ele reverbera no corpo de tal forma, com efeitos físicos, que são emoções que a pessoa está carregando há anos, na forma de tensão muscular no corpo. Né? Enfim. Isso faz sentido, né, Gabriel? Porque às vezes uma dor de cabeça não está necessariamente na cabeça. A causa não é a cabeça. O problema não está na cabeça. Pode ser estômago, pode ser uma dor na ponta do dedo, sei lá, né? É a reflexologia, a medicina chinesa também fala muito disso, né? E a causa pode ser também emocional. E aí a psicoterapia somática, ela parte da visão que os yogis, que eram verdadeiros biohackers, já falavam há milhares de anos. Nós armazenamos emoções na forma de tensão no corpo. Então aquela dor persistente que tu tem, aquela fibromialgia que uma pessoa desenvolve, aquele quadro de dores crônicas que a pessoa desenvolve, a raiz é emocional e frequentemente está no corpo. Então, Gabriel, essa somatização é a repetição de padrões mentais e emocionais que somatizam no corpo. Sim. Seria isso? Sim, frequentemente. Ligado a situações de traumas que tu viveu, a experiências negativas, a angústias, ou, né, vamos botar tudo dentro do caixote do trauma, né? Que as pessoas também acham que trauma tem que ser uma coisa muito elaborada e profunda, tipo um abuso físico, sexual, mas não é só isso, né? O trauma ele pode ser uma coisa tão simples quanto tua mãe foi na farmácia, deixou você no carro por 5 minutos e você já se sentiu abandonado, rejeitado pela tua mãe, chorou dentro do carro, ninguém ouvia, até tua mãe voltar. Foi 5 minutos para tua mãe, mas para tu foi uma eternidade. E ficou o trauma ali no teu corpo e no profundo recôndito da tua psique, que geralmente é mais fácil acessar esse conteúdo pelo corpo. Também a tese somática, ela traz essa evidência, essa visão muito clara. Porque a mente ela é muito boa em apagar a experiência. A mente ela apaga o registro até como uma autoproteção. Mas o corpo ele guarda o registro. E daí quando você vai na tensão, vai no corpo, você escava a memória do nada. Uma coisa que tu apagou da tua mente e que talvez conversando ali com um terapeuta, com um psicólogo, você ficar 5, 10 anos conversando e a ficha não cairia. Entendeu? E essa somatização, ela vou chamar aqui de doença e saúde, tá? Porque a somatização ela geralmente se transforma em alguma doença ou ela também pode se transformar em algo saudável? Sim, pode. Pode porque aí entra o que a gente chama de spontaneous remissions, ou remissões espontâneas. Tem um livro fascinante, Body as Medicine, que é da doutora Lisa Hankin. Também acho que ela é da Harvard Medical School, se eu não me engano. Eu não vou lembrar porque eu li muito tempo esse livro. Mas a tese principal do trabalho dela foi pegar, lá nos Estados Unidos, há uma prática de toda a remissão espontânea. O que é a remissão espontânea? Uma pessoa com um quadro de doença, desenganado já pela medicina, que fala assim, ó, bota a tampa no caixão, que já era, a medicina não pode fazer mais nada por você. Lava a mão e fala assim, vai para casa, viver seus últimos dias com a sua família, ou a gente vai fazer um tratamento aqui, mas não tem garantia. No caso da remissão espontânea, vamos corrigir esse último ponto. Geralmente é realmente quando fecha a tampa do caixão, que o médico fala assim, olha, a gente já fez químio, já fez rádio, já fez isso, já fez aquilo, não tem mais jeito, tá desenganado. E aí passa um tempo, a pessoa volta totalmente curada. Aí faz os exames, aonde tinha tumor não tem mais tumor, aonde tinha uma coisa não tem mais. Aí, beleza.
Isso é tudo cadastrado nos Estados Unidos, esses quadros de remissão espontânea. Dentro, cara, de um sistema de compêndios médicos que só os médicos vão ter acesso. Ela, como uma médica, ela sempre foi muito fascinante pela questão do milagre. E aí ela começou a estudar esses casos de remissão espontânea. E assim como a tese do próprio Dr. Bruce Lipton há umas 3 décadas antes dela, 3 ou 4 décadas antes dela, com um livro segundo da ordem, depois do The Relaxation Response, veio Beyond the Relaxation Response. Quando o doutor Herbert Benson começa a estudar o que a gente chama de placebo. O doutor Joe Dispenza também tem um livro chamado You Are the Placebo, Você é o Placebo. E existem muitos livros, eu já li muitos livros nessa temática do placebo. E o placebo nada mais é que um termo médico utilizado para o efeito que a crença de que algo vai te curar exerce um efeito sobre o teu corpo, te curando. Também está ligado com a psicomatização, né? Que é a ideia de, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio para tomar. Botou na boca, já meio que passa a dor de cabeça. Não deu nem tempo do princípio ativo fazer efeito. Isso é placebo. É a crença de que algo vai te melhorar ou te fazer mal, como você botou ali, saúde ou doença.